Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quinta-feira, 7 de novembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: promoção da igualdade racial. Lançado o programa para ampliar a participação de negros em empresas exportadoras. Estudo mostra que no comércio exterior os trabalhadores negros ganham menos e têm menor participação em postos de gerência e diretoria. Luciana Colares de Holanda. O estudo é inédito no país. Até então, o Brasil não conhecia a participação dos negros no comércio exterior. E ainda, na nossa entrevista do dia, nós conversamos com André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente. Ele comenta os números divulgados ontem, que apontam queda de 30% no desmatamento da Amazônia e 25% no do Cerrado entre 2023 e 2024. E explica como funciona o sistema PRODES, que faz a medição por satélite do corte raso de florestas. E na nossa última reportagem da série sobre os estímulos ao turismo, vamos falar do aumento no número de viajantes estrangeiros no Brasil. E como o dinheiro deixado por eles por aqui ajuda a gerar emprego e renda no país, criando um ciclo positivo para a economia. Mais de 110 mil novas vagas com carteira assinada foram criadas pelo setor de turismo só no primeiro semestre desse ano. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.abc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Foi lançado hoje um programa para incentivar a participação de profissionais negros no comércio exterior. De acordo com um estudo inédito divulgado hoje, a área que vem ganhando força no Brasil ainda é marcada por desigualdades raciais. A população negra tem salários menores e menor presença em cargos de chefia nessas companhias. O levantamento foi feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços com o apoio do Ministério da Igualdade Racial. As pessoas negras representam 56% da população brasileira, de acordo com o IBGE. E apesar de ter aumentado a presença desses trabalhadores nas empresas de comércio exterior na última década, passando de 34% para 41% no caso das exportações, as desigualdades ainda são expressivas. Foi o que mostrou um estudo inédito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com o apoio do Ministério da Igualdade Racial. Até 2021, pessoas pretas e pardas ocupavam apenas 20% dos cargos de gerência e direção. Além disso, o salário médio dos negros correspondia a 61% do salário médio dos brancos. No caso das mulheres, a disparidade é ainda maior. Elas recebem 44% do salário de homens brancos nas empresas exportadoras. Para mudar essa realidade, foi dado mais um passo nessa quinta-feira com o lançamento do programa Raízes Comex. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, detalhou algumas ações abrangidas pelo programa. Com a Apex, um trabalho de promoção, de premiação de empresas com mais diversidade racial. Elas terão um estímulo para poder conquistar mercado, colocar seus produtos lá fora e capacitação para o comércio exterior. Nós vamos capacitar jovens negros para que eles tenham uma maior presença no comércio exterior brasileiro. Abrir oportunidades para os negros é uma forma de valorizá-los e de reduzir as desigualdades no país, como avaliou a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Quando a gente fala de iniciativas, premiações, de cursos que capacitem esses jovens, a gente está falando de vida digna para essas pessoas. Está falando de mudar essa fotografia que tem ali, né, infelizmente, de pessoas negras nas páginas policiais, ou sendo assassinadas, ou na falta de acesso, para colocar pessoas negras em espaços que possam estar cada vez mais capacitados e preparados para adentrarem no mercado de trabalho. Ainda em novembro será lançado o edital do primeiro prêmio de inclusão
e diversidade racial no comércio exterior, em parceria com a Apex Brasil. E para o ano que vem, serão ofertadas 400 vagas para alunos negros se prepararem para atuar no comércio exterior. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Queda de 30% no desmatamento da Amazônia. E de 25% no desmatamento do Cerrado. Números registrados pelo PRODES, o Sistema de Monitoramento dos Biomas Brasileiros, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e divulgado ontem pelo governo federal. E para entender melhor como essa medição é feita e como esse resultado foi alcançado, nós conversamos mais cedo com André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Acompanhe a entrevista gravada. Secretário André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Controle Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Boa noite. Boa noite, amigos e amigas. Uma alegria estar aqui com a Voz do Brasil, à disposição de vocês. Secretário, vamos começar então falando dos números de desmatamento divulgados ontem. Eles são referentes a qual período e qual que foi o trabalho feito pelo governo para conseguir alcançar essa queda que foi tão expressiva? Os dados lançados ontem no Palácio do Planalto, junto com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ministra Marina, ministra Luciana do MCTI, foram os dados do PRODES 2024, que é o programa que monitora e apresenta os dados, a taxa anual de desmatamento na Amazônia e no Cerrado. E essa taxa anual ela é aferida do dia 1º de agosto do ano anterior até o dia 31 de julho do ano corrente. Então, a taxa de ontem foi a taxa anual de desmatamento, taxa oficial de desmatamento anual na Amazônia e no Cerrado, correspondente ao dia 1º de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024. Secretário, o senhor fez referência aí ao PRODES, né, que é o sistema que faz essa medição. Ele é confiável? Quem é responsável por compilar esses números? O PRODES é um programa do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é um órgão oficial do governo brasileiro, que participa de programas relacionados a monitoramento por satélite desde a década de 70 e desde 1988 publica os dados anuais de desmatamento na Amazônia e mais recentemente Cerrado e outros biomas, dados esses cuja base toda, né, de dados está disponível para qualquer cidadão, universidade que quiser fazer as suas análises e poder cotejar as suas análises com os dados oficiais. Toda a metodologia é pública, transparente, divulgada nos sites, né, do INPE, do programa. Então, é o dado oficial brasileiro e é o sistema hoje, a tecnologia e a metodologia mais avançada no planeta para monitoramento de desmatamento em florestas tropicais e em vegetação nativa, tanto que vários países, inclusive, estão buscando aprender com o INPE para poder fazer também essa mensuração. Pois é, a gente pergunta sobre a confiabilidade, né, secretário, porque a gente viu que esse ano a gente teve muito incêndio florestal e aí tem muita gente se questionando assim, como é que a gente pode ter tido recorde de incêndios florestais e agora está falando também em queda do desmatamento, recorde também. Isso tem a ver com o período de medição? Isso tem a ver com o período de medição e com o fato em si, porque o que acontece? Uma floresta, quando queima pela primeira vez, em 6 meses, quando volta a chover, ela volta a, de alguma maneira, se regenerar. O que acontece é que no ano seguinte, quando é monitorado o desmatamento, a floresta ainda continua, só que ela é considerada uma floresta com algum nível de degradação, certo? E isso não é taxa de desmatamento. Uma parte dos incêndios anualmente entram na taxa de desmatamento quando? Quando a área queima mais de 1, 2, 3 vezes e a degradação na floresta é tão intensa
que ela perde a sua estrutura e aí ela deixa de ser considerada floresta e ela entra como uma área desmatada. Esse é um fator. O outro fator é que os incêndios deste ano, sobretudo na Amazônia, começaram principalmente depois de 1º de agosto. Eles cresceram significativamente em agosto, foram crescendo em setembro e foram crescendo em outubro. Portanto, a parte dos incêndios que foi recorrente sobre áreas que já queimaram nos anos anteriores na Amazônia, né, elas podem entrar, dependendo do grau de intensidade desses incêndios, na taxa PRODES de 2025. O que nós anunciamos ontem foi a taxa, como eu disse no começo da entrevista, até o dia 31 de julho de 2024. E isso não é uma data arbitrária que a gente escolheu agora só por causa dos incêndios, para excluir os incêndios da taxa. Não é isso. Essa taxa ela é considerada de 1º de agosto de um ano, 31 de julho do ano seguinte, desde 1988, quando o sistema foi desenvolvido. Então, desmatamento não é sinônimo de incêndios. Uma parte dos incêndios, por exemplo, cerca de 30% dos incêndios na Amazônia aconteceram em área de floresta. Mas mesmo esses 30% de incêndios que aconteceram na Amazônia em floresta, não são incêndios recorrentes sobre a mesma área queimada em outros anos. A maioria, inclusive, é fogo que aconteceu pela primeira vez. Portanto, nem na taxa do ano que vem vai entrar como desmatamento, mas entra num outro programa também do INPE, que é o DETER, que detecta desmatamento e degradação florestal, e aí o incêndio entra num índice que é cicatriz de incêndio, né? Infelizmente, a cicatriz de incêndio esse ano cresceu brutalmente, né? E por quê? Sobretudo por causa da seca extrema. 2 anos seguidos, ineditamente seguidos, de seca extrema na Amazônia, tornam a floresta menos úmida, e uma floresta menos úmida é muito mais vulnerável aos incêndios. Por isso que este ano cresceram os incêndios na Amazônia. Mas isso não quer dizer que toda a queimada que aconteceu na Amazônia, até porque mais da metade dos incêndios na Amazônia aconteceram em área de pasto, né, e em áreas já desmatadas, né? Então, isso não quer dizer que todo esse incêndio desse ano vai impactar a taxa de desmatamento do ano que vem. Bom, secretário, para concluir, nós ainda temos um minutinho. Na próxima semana começa a COP29, a Conferência do Clima das Nações Unidas, que esse ano vai acontecer no Azerbaijão. É importante o Brasil chegar lá com esses bons números, não é? Muito importante, porque a gente está mostrando para o planeta que é possível fazer reduções significativas de emissões da ordem de 400 milhões de toneladas de CO2, que corresponde à emissão de um ano de um país inteiro como a Argentina, que não é um país pequeno, né? A gente consegue reduzir em 2 anos de ações concretas, fiscalização ambiental, mudança nas normas de crédito, destinação de áreas de florestas públicas para a conservação, ou seja, políticas públicas, quando há vontade política e execução, elas podem dar certo e, portanto, o Brasil, em 2030, quando for liderar este encontro aqui no Brasil, vai liderar, como diz a ministra Marina Silva, liderar pelo exemplo. Eu quero que o mundo faça aquilo que eu faço aqui em casa. Nós estamos reduzindo significativamente as emissões, com muito esforço, com muito investimento, e queremos que o mundo inteiro faça o mesmo. Siga o nosso exemplo. E a ministra Marina, o nosso Itamaraty, né, o nosso Ministério das Relações Exteriores, vão ter muitos elementos, argumentos e fatos para poder relatar para o planeta, para exigir de todos os representantes uma ambição maior na redução das emissões, porque o que nós estamos vivendo no planeta, né, realmente é quase que um caos, um colapso climático, né, com geadas na África, com incêndios no Alasca, né, com cheias no Rio Grande do Sul, com secas extremas na Amazônia. Então, realmente, o Brasil pode liderar pelo exemplo no Azerbaijão e vamos fazer mais para em 2030 também seguir liderando agora com a COP ano que vem aqui em Belém. Vai chegar bem na fita, como se diz, né, secretário? Bem, nós conversamos com o André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Controle Territorial do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Muito obrigada, secretário, pela sua entrevista na Voz do Brasil.
Nós é que agradecemos e vamos seguir trabalhando muito para que o Brasil continue dando um bom exemplo para o planeta. Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata. No Brasil, esse é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer. O cuidado com a saúde entre os homens é foco da campanha Novembro Azul. O objetivo é incentivar que eles busquem médicos e realizem exames preventivos, especialmente o que identifica o câncer de próstata. A doença se manifesta com diferentes sintomas. Entre eles estão a dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro, diminuição do jato de urina, dores na região pélvica e presença de sangue na urina ou no sêmen. A recomendação médica é que a partir dos 50 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, o antígeno prostático específico. E para aqueles com histórico familiar da doença, recomenda-se iniciar o acompanhamento a partir dos 45 anos. Thaísa Vitória para a Voz do Brasil. As empresas de apostas legais que forem autorizadas a atuar no país vão usar sites com a extensão bet.br a partir do dia 1º de janeiro de 2025. De acordo com o Ministério da Fazenda, a criação de uma extensão exclusiva para apostas legais vai ajudar os brasileiros a distinguir entre os sites com autorização nacional. Os sites ou aplicativos que não tiverem licença estadual nem federal e oferecerem serviço de apostas serão considerados ilegais a partir do ano que vem. Você pode conferir a relação de empresas que podem operar no país até 31 de dezembro no site do Ministério da Fazenda em gov.br/fazenda. Você sabe de onde vem a matéria-prima daquele pãozinho de toda manhã? Olha, Luciano, a maior parte da farinha de trigo consumida no Brasil vem do sul do país. Para se ter uma ideia, somente o Rio Grande do Sul é responsável por mais da metade da produção nacional deste grão. Mas após as enchentes desse ano, os produtores ainda passam por dificuldades. Por isso, o governo decidiu comprar 200 mil toneladas do grão no estado para apoiar os produtores e ajudar a equilibrar os preços. A região sul concentra a produção de trigo no país, com a estimativa de colher mais de 9 milhões de toneladas nessa safra. O Rio Grande do Sul é o maior produtor do grão, responsável por mais da metade de toda a colheita nacional. Mas as intensas chuvas deste ano encharcaram a plantação, prejudicando a qualidade do produto e o preço do trigo no estado. Hoje o preço médio pago ao produtor está em torno de R$ 67,11 a saca de 60 quilos, valor abaixo do mínimo estabelecido pelo governo para o mercado gaúcho, que é de R$ 78,51. Por isso, como forma de apoiar os produtores e regular os preços de mercado, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, anunciou que vai comprar 200 mil toneladas de trigo do Rio Grande do Sul. O presidente da CONAB, Edgar Preto, falou sobre a medida. Vai ser pelo instrumento AGF, que é a aquisição do governo federal. A gente utiliza esse instrumento para adquirir produtos quando o preço do mercado está abaixo do preço mínimo. Nós estamos, então, utilizando ou investindo 261 milhões de reais e vamos continuar observando, não só no Rio Grande do Sul, mas nos demais estados, se houver necessidade, a gente fazer novas intervenções até o final da safra que está em pleno curso. O trigo adquirido pelo governo será estocado nos armazéns públicos para fazer intervenção no momento em que for necessário, garantindo assim a estabilidade de preços para os consumidores. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, ressaltou o papel da CONAB em casos como esse. Essa hora é a hora que você apoia o agricultor. O agricultor que produz, mas que não consegue o preço mínimo para o seu produto. Foi o que aconteceu no milho, principalmente na região centro-oeste, no ano passado.
é uma ação do Estado para ajudar o agricultor e ajudar a sociedade. Os interessados em vender o trigo para a Conab devem estar cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais. E é preciso procurar a regional da companhia no Estado Gaúcho para orientações e apresentação de documentos adicionais, caso necessário. Reportagem Cleide Lopes. Entre janeiro e setembro, as micro e pequenas empresas criaram mais de 1.230.000 postos de trabalho no Brasil, superando o total de vagas abertas em todo o ano passado. Essas empresas respondem atualmente por 6 em cada 10 empregos formais no país. Os dados são de uma pesquisa realizada pelo Sebrae, com base em dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para apoiar o setor, que abrange 95% dos CNPJs do país, o governo desenvolve uma série de ações. Entre elas, o programa Acredita, criado para impulsionar a geração de emprego por meio de acesso a crédito facilitado e renegociação de dívidas. Só no primeiro semestre deste ano, 110.000 novas vagas de emprego com carteira assinada foram criadas no setor de turismo. Os bons resultados e recordes de viajantes estrangeiros têm sido um fator importante para o desenvolvimento econômico em diversas regiões do Brasil. Quanto maior o número de turistas, mais setores da economia se movimentam, gerando empregos e renda. Assunto da nossa terceira e última reportagem da série sobre os estímulos ao turismo. Dados do Banco Central mostram que nos primeiros 9 meses deste ano, o número de turistas vindos de outros países aumentou 12% em comparação com o mesmo período do ano anterior. E em setembro, a chegada de estrangeiros bateu recorde. Foi o mais alto da série histórica, iniciada em 1989. Mais de 445 mil viajantes desembarcaram no Brasil, 26,4% a mais que em setembro de 2023. O australiano Andrew Zurbliss passou as férias de 30 dias aqui. No roteiro estava Caldas Novas, Brasília e Rio de Janeiro. E para contar sobre o que mais gostou, ele até se arrisca no português. Eu gosto muito de Caldas Novas porque eu tenho 2 filhos e é divertido para crianças. E eu gosto muito de Rio, já é a terceira vez que eu vou lá. Eu gosto do Rio porque é uma cidade linda, com vários restaurantes, bares e uma cidade muito alegre. E essas visitas significam mais dinheiro e mais emprego. Os estrangeiros que desembarcaram no Brasil no início do ano, até setembro, deixaram na economia do país mais de 30 bilhões de reais. Este é o melhor resultado para o período nos últimos 10 anos. De acordo com o ministro do Turismo, Celso Sabino, a expectativa do governo é de que o setor seja cada vez mais relevante para a economia. Hoje o turismo representa 7,8% do PIB nacional. Estamos trabalhando, nosso plano é, nos próximos 3 anos, fazer com que esse número alcance a marca dos 2 dígitos. No primeiro semestre, o turismo foi responsável por criar mais de 110 mil novas vagas com carteira assinada, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Uma dessas vagas foi ocupada por Guilherme Gonçalves, contratado como barman em um hotel de Brasília. E hoje eu posso dizer que eu estou vivendo minha melhor fase profissional, pessoal, familiar. Para o diretor-geral do hotel onde Guilherme trabalha, Jean Nogueira, o momento é mesmo de otimismo. Segundo ele, em 2024, houve um aumento de 11% na ocupação e o estabelecimento voltou a receber tanto turistas estrangeiros quanto nacionais. A gente teve uma grande retomada em 2023. O grande desafio, a grande pergunta era o que 2024, né? Como a gente vai conduzir 2024. Então, a gente usou de muita criatividade com tudo que a gente fez dentro do hotel, com a captação de novos clientes, e a gente está conseguindo fazer um resultado melhor que 2023. Então, há um crescimento considerável para 2024 também. O Plano Nacional de Turismo do triênio 2024 a 2027, apresentado em agosto pela pasta, tem como objetivo tornar o Brasil líder sul-americano na recepção de visitantes até 2027. Reportagem Gabriela Noronha.
E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você, até amanhã. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF valida lei de perícia e reafirma porte de arma a peritos. STJ admite registro civil de casamento religioso de 1894 para bisneto obter cidadania estrangeira. Viúva e filhos de gerente morto vão receber pensão mensal. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou na sessão desta quinta-feira lei de perícia e reafirmou o porte de arma a peritos. Os processos tratam de criação de órgão vinculado à Polícia Civil, de porte de arma de peritos e da classificação de profissionais de carreira. Marcelo Della Libera. O primeiro caso questionava a lei do Maranhão, que instituiu o órgão de perícia oficial subordinado à Polícia Civil, conferindo-lhe autonomia administrativa e financeira. A segunda ação contestava a lei federal que regulamenta a perícia oficial brasileira. E a última ação discutia a lei do Rio Grande do Sul sobre porte de arma de fogo por servidores do Instituto Geral de Perícias, órgão da Secretaria da Segurança Pública do Estado. No final, o plenário validou a lei federal por entender que a norma trata do exercício da perícia e não do cargo. Os ministros também mantiveram a lei do Maranhão para determinar que a perícia terá recursos, além de gestão administrativa e financeira. Quanto ao porte de arma de fogo, o plenário decidiu que o Estado não pode legislar sobre a matéria. Terceira turma do STJ admite registro civil de casamento religioso de 1894 para bisneto obter cidadania estrangeira. A relatora foi a ministra Nancy Andrighi. Fátima Uchoa. Um homem ajuizou ação buscando o registro tardio do casamento dos bisavós para conseguir cidadania italiana. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou sentença e aceitou o pedido. No STJ, a terceira turma considerou que, logo após a proclamação da República, a autoridade religiosa deixou de ser a única capaz de formalizar o matrimônio e o casamento civil se tornou obrigatório. Mas, como o casamento em discussão ocorreu pouco depois dessa mudança, que ainda levou muito tempo para se consolidar socialmente, o colegiado entendeu que poderia estender a proteção civil do matrimônio à família formalizada perante a Igreja. TSE confirma a multa de R$53 mil a prefeito de Goianésia, em Goiás, por anúncio irregular de pesquisa. Leonardo Menezes divulgou pesquisa na campanha de 2020 sem registro na Justiça Eleitoral. Fábio Ruas. O relator da ação no Tribunal Superior Eleitoral, ministro Nunes Marques, explicou que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás está de acordo com a jurisprudência do TSE. O artigo 33 da Lei das Eleições determina que em ano de votação, a pesquisa deve ser registrada na Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Viúva e filhos de gerente morto em fazenda no Paraguai vão receber pensão mensal. A decisão é da primeira turma do TST, Larissa de Paula. O gerente foi morto a tiros e golpes de faca por um tratorista que ele havia dispensado 2 dias antes, a poucos metros do escritório. A viúva, que ficou sozinha com 2 filhos pequenos, acionou a justiça para pedir indenização. A fazenda e os sócios foram condenados a pagar reparação por danos morais no valor de R$100 mil para cada dependente, além de pensão mensal em parcela única. Ao analisar o recurso dos réus, a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve a indenização, mas transformou em mensal o pagamento da pensão, porque o pagamento em parcela única vai contra a jurisprudência do TST. Justiça Federal condena a empresa de energia a indenizar indígenas em Mato Grosso por danos ambientais e supressão territorial. A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Vanessa Pereira. A empresa Juruena Energia
terá que indenizar a comunidade indígena Cinta Larga por danos ambientais, materiais, morais coletivos e impactos irreversíveis causados às terras pela instalação de uma usina hidrelétrica. Além disso, a empresa terá que realizar junto ao IBAMA um licenciamento ambiental e obter no Congresso uma autorização para fazer uso das terras indígenas. De acordo com a decisão, a Juruena Energia tem um prazo de 1 ano para cumprir todas as exigências, caso contrário, as atividades da usina serão suspensas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Uma boa noite. E até amanhã. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Paula Groba. E eu sou Vladimir Espinosa. E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado e Câmara abrem oficialmente 10ª cúpula de parlamentos do G20. E combate às desigualdades, além do enfrentamento à crise ambiental, marcam dia de debates. Governo e oposição avaliam vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Boa noite. Boa noite. Uma solenidade no plenário Ulisses Guimarães da Câmara dos Deputados abriu oficialmente hoje a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. A cerimônia contou com autoridades de 15 países e 2 organismos do grupo, as Uniões Europeia e Africana, além de 8 países convidados e 5 organismos internacionais. Democracia, combate às desigualdades, meio ambiente e o reforço da diplomacia parlamentar foram ressaltados nos discursos das autoridades. Os detalhes com o repórter César Mendes. Com o tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, a 10ª edição do P20, Encontro dos Presidentes dos Parlamentos do G20, reúne representantes de parlamentos do G20, além de 8 países convidados e 5 organismos internacionais, e antecede o G20 nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, destacou o simbolismo da realização do encontro no plenário Ulisses Guimarães, palco de momentos cruciais da história brasileira e símbolo da nossa democracia. Para o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, o P20 é um espaço para a diplomacia parlamentar, permitindo o debate democrático dos temas de relevo da atualidade global por integrantes de parlamentos que representam 2/3 da população do planeta. Os parlamentos constituem a caixa de ressonância dos anseios populares. É o parlamento que aproxima o povo das decisões do governo. A presidente da União Interparlamentar, Túlia Exxon, disse que a reunião de Brasília vai permitir que os líderes legislativos busquem caminhos para lidar com questões estruturais do mundo, como a fome, a desigualdade e a urgência de uma transição ecológica justa. Já a embaixadora Maria Laura da Rocha, ministra interina das Relações Exteriores, destacou, entre outros pontos, o caráter histórico da primeira reunião de parlamentares mulheres do G20, que antecedeu o P20 em julho deste ano. Também nesta quinta-feira, os participantes discutiram em 2 reuniões o papel dos parlamentos no combate à fome, à pobreza e à desigualdade e no enfrentamento da crise ambiental. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. O papel dos parlamentos no enfrentamento da crise ambiental, especialmente o aquecimento da temperatura no planeta, e na garantia do desenvolvimento sustentável, foi o tema da segunda reunião da tarde desta quinta-feira, conduzida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Segundo ele, os desastres naturais somados às calamidades associadas às atividades humanas geram deslocamento populacional, crise sanitária e pobreza. Por isso, o desafio é discutir medidas para prevenir essas tragédias. Já Teomina Pereira, representante da Assembleia de Moçambique, relatou as experiências do país africano, que nos últimos anos foi afetado por eventos extremos, com consequências econômicas
negativas, notadamente na agricultura familiar, o que comprometeu a segurança alimentar. Diante disso, ela lembrou que o parlamento moçambicano aprovou um conjunto de leis para minimizar e prevenir os impactos desses eventos. Vice-presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido, Lord Russell of Liverpool, chamou a atenção para o fato de que 3 bilhões e 300 milhões de pessoas vivem em países que destinam mais dinheiro para o pagamento de juros da dívida pública do que gastam com saúde e educação. Segundo ele, também há a estimativa de que as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade aumentem o preço de alimentos em 20% para bilhões de pessoas de baixa renda em todo o mundo. Nesta sexta-feira, último dia da 10ª cúpula de presidentes de parlamentos dos países que compõem o G20, será debatido o papel dos parlamentos na construção de uma nova ordem global adaptada aos desafios deste século. Também amanhã a declaração conjunta do P20, resultado dos debates ao longo desses dias, será formalizada e anunciada, com as sugestões do P20 a serem encaminhadas à reunião do G20, que acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. Vale lembrar que, além da declaração conjunta do P20, as decisões do G20 também contarão com as sugestões de uma outra cúpula, a social, que envolve entidades da sociedade civil organizada, que vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de novembro no Rio de Janeiro. E o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, defendeu que o Brasil tem projetos ambientais e sociais para mostrar ao mundo. Um exemplo, segundo ele, é a regulamentação do mercado de carbono, que deve ser votada na próxima terça-feira, além de políticas para reduzir a pobreza e a fome. A reportagem é de Marcela Cunha. Durante a cerimônia de abertura da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, o primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, defendeu que o Brasil é uma referência mundial em projetos ambientais. Para ele, apenas assinar tratados é insuficiente e é preciso apresentar soluções inovadoras para problemas globais em áreas estratégicas como transição energética e mudança climática. Estamos por votar o mercado de carbono a mostrar aquilo que é essencial e que muito diferencia o Brasil de outras nações. Não somos um país simplesmente signatários de tratados ou de convenções. O projeto da regulamentação do mercado de carbono é bastante aguardado, porque cria um sistema de compensação para as emissões de gases de efeito estufa, permitindo que as empresas que poluem mais comprem créditos das que lançam menos quantidade de CO2 na atmosfera. Para veneziano, essas iniciativas são fundamentais para inspirar outros países e devem ser apresentadas em encontros internacionais, como a COP29, que começa na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. Veneziano também citou as políticas de combate à fome desenvolvidas pelo Brasil, que desde 2022 teve uma queda de 85% na insegurança alimentar severa, segundo o estudo da ONU. E o Brasil registrou queda de 12% nas emissões de gases de efeito estufa em 2023, a maior em 15 anos, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. A redução, que se deve principalmente à queda do desmatamento na Amazônia, levou as emissões para 2,3 bilhões de toneladas, ante os 2,6 bilhões em 2022. No entanto, outros biomas, como Pantanal e Cerrado, tiveram aumento nas emissões. Senadores da oposição avaliam que a eleição de Donald Trump reforça o crescimento da direita no mundo. E aliados do presidente Lula dizem que o novo mandato do republicano não vai comprometer as relações com o Brasil. As informações com Érica Christian. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, avalia que a vitória de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos reforça o crescimento da direita em todo o mundo. Ele enfrentou o sistema, enfrentou o establishment, acusações no judiciário e conseguiu vencer, conseguiu dar a volta por cima, num ambiente de muita desconstrução, de muito embate.
Já o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, avalia que a volta de Trump significa retrocessos para a democracia, a ciência e para o meio ambiente. Ele representa o estímulo a forças que são extremamente autoritárias. Nós vamos ter crises sucessivas, permanentes, inclusive do ponto de vista da saúde pública. Para o senador Dr. Irã, do PP de Roraima, a vitória de Trump revelou insatisfação dos norte-americanos com a economia. A derrota da Kamala Harris foi um reflexo da fraqueza do governo Biden. Ela não conseguiu se desvencilhar desse desempenho fraco que foi o governo democrata. O senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, descartou um estremecimento das relações entre Brasil e Estados Unidos. Não vejo qualquer razão para alterar as relações. Brasil e Estados Unidos têm mais de 200 anos de relação sempre estabelecida da melhor forma possível. Não tem razão para alteração da relação política e da relação comercial. Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2021 e assumirá o novo mandato no dia 20 de janeiro. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite e até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara ressalta o papel dos parlamentos na promoção da paz. Deputadas defendem presença feminina na política e autonomia financeira. Fórum incentiva a participação das mulheres para enfrentar a crise climática. Boa noite. A redução das desigualdades, o combate à fome, o desenvolvimento sustentável, a promoção da paz, a participação feminina nos espaços públicos de decisão estão entre os principais pontos em discussão durante a 10ª cúpula de presidentes de parlamentos do G20. O P20 reúne os legislativos das maiores economias do mundo, com a inclusão do Parlamento Europeu e da União Africana. Esta edição do jornal Câmara dos Deputados continua a cobertura especial sobre os principais debates realizados pelos parlamentares das 35 delegações que estão em Brasília desde ontem. O evento começou com um fórum voltado a temas como o enfrentamento da crise climática sob a perspectiva feminina, o aumento da presença das mulheres na política e a criação de mecanismos para sua autonomia financeira. Os presidentes da Câmara e do Senado ressaltaram a necessidade de mudança da governança global. A repórter Silvia Munhato destaca os pontos lembrados na abertura do P20. Na abertura da 10ª cúpula de presidentes de parlamento do G20, o P20, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, ressaltaram a importância da diplomacia parlamentar para reforçar uma mensagem de mudança da governança global, no sentido da redução das desigualdades e promoção da paz. Rodrigo Pacheco citou especificamente o Conselho de Segurança das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial. Já o deputado Arthur Lira lembrou a crescente tensão mundial em vários conflitos. Ao reiterar nossa mais veemente condenação a todas as formas de terrorismo, renovamos o apelo a que todos os parlamentos se engajem na promoção da paz, com especial atenção à proteção da vida de civis inocentes. Parte importante deste processo exige uma renovação da governança global. Suas instituições e mecanismos refletem um mundo que não existe mais. Arthur Lira relatou que a Câmara vem fazendo a sua parte nos acordos globais de desenvolvimento sustentável ao avançar na legislação sobre transição energética e regulamentação do mercado de carbono. Para Túlia Exxon, presidente da União Interparlamentar, o mundo está em uma encruzilhada, porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030, acordados nas Nações Unidas, estão ameaçados. Entre os ODS estão a erradicação da pobreza e a igualdade de gênero. Exxon, que é deputada na Tanzânia, pediu mais engajamento dos parlamentares para atuar sobre as soluções com mais rapidez. O presidente da Câmara, Arthur Lira, pediu aos membros do P20 que mantenham a iniciativa do Brasil este ano de realizar um fórum de mulheres parlamentares antes da cúpula.
Elas se reuniram pela primeira vez em julho deste ano, em Maceió, em Alagoas. As propostas que serão debatidas neste P20 serão levadas aos chefes de Estado que se reunirão no G20 entre os dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. O G20 reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Africana e a União Europeia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619 619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora. O Fórum de Mulheres Parlamentares do P20 foi realizado ontem, antes mesmo da abertura oficial da 10ª Cúpula de Presidentes de Parlamentos do G20. O evento se desdobrou em 3 sessões de trabalho, sobre sessões climáticas e o desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas, a ampliação da participação feminina nos espaços públicos de decisão e a implantação de políticas de combate à desigualdade e promoção da autonomia econômica das mulheres. O presidente da União Parlamentar defende liderança política das mulheres para lidar com crise climática. A repórter Silvia Munhato acompanhou essa primeira mesa do Fórum de Mulheres Parlamentares do P20. A presidente da União Parlamentar, Túlia Axson, disse no plenário da Câmara dos Deputados que é preciso trabalhar pela liderança política das mulheres, porque a crise climática atinge mais fortemente os grupos mais vulneráveis e, portanto, as decisões políticas devem ter a participação desse grupo. O debate sobre justiça climática e desenvolvimento sustentável para mulheres e meninas foi o primeiro do Fórum de Mulheres Parlamentares do P20, evento que faz parte da 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20. Túlia Axson disse que 1/3 das mulheres trabalha com agricultura, mas apenas 15% delas é dona de terras. Com a crise climática, a estimativa, segundo ela, é que 158 milhões dessas mulheres sejam empurradas para a pobreza até 2050. A deputada de Portugal, Maria Emília Cerqueira, lembrou que a pandemia também afetou mais mulheres e meninas. Ela disse que seu país trabalha para produzir mais alimentos com mais tecnologia, o que significa menos água e menos defensivos agrícolas, e a ajuda estatal para pequenos agricultores, mas afirmou que é importante que as mulheres acessem uma educação mais qualificada. Temos mulheres e meninas para profissões menos qualificadas e é precisamente nos centros de decisão das áreas mais qualificadas que nós precisamos colocar as mulheres e as meninas, porque só assim teremos maior igualdade e um país mais igual e maior igualdade de género, que julgo que é isso que todos nós buscamos e desejamos. Muito obrigada. O deputado da África do Sul, Mikateko Malauli, criticou os países mais desenvolvidos, que, segundo ele, emitem mais gases do efeito estufa e não estariam cumprindo suas promessas de mais recursos para a mitigação dos problemas climáticos. A realidade é que não há uma vontade genuína dos países desenvolvidos para abordar o tema mudança climática, porque eles sabem que reduzir o uso de combustíveis fósseis poderia eliminar o crescimento econômico que produz a prosperidade. Pelo Brasil, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, citou os desastres climáticos pelos quais o país passou este ano, como as enchentes na região sul, a seca na Amazônia e os incêndios no Pantanal, para mostrar que os problemas estão aumentando e que os países precisam ser mais rápidos nas suas políticas. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Com foco nos debates sobre justiça climática na perspectiva de gênero e raça, Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, analisa que as mudanças climáticas e os desastres naturais impactam de maneira mais severa as mulheres, especialmente as que vivem em condições de vulnerabilidade. Como as famílias mais pobres no nosso país e no mundo são aquelas coordenadas
coordenadas, gerenciadas e sustentadas pelas mulheres, elas moram nos lugares mais precários. Essas famílias que moram na beira de arroios, de rios, nos lugares das encostas de morro, nos lugares alagadiços, com moradias precárias, são mães com seus filhos, avós com seus netos, muitas vezes sofrem de forma mais direta a mudança climática, porque é ali, nesse território, onde a justiça social não existe, que a injustiça climática se faz mais presente. Maria do Rosário reforça que as mulheres precisam ser beneficiárias e protagonistas diretas das políticas climáticas, dadas as responsabilidades que assumem nas comunidades mais afetadas. Para a deputada, é um meio de promover mais justiça com as mulheres que carregam o fardo das desigualdades socioambientais. Parlamentares de diversos países defendem no P20 cotas e capacitação para garantir mais mulheres no poder. A repórter Paula Moraes acompanhou a discussão no P20, o encontro de chefes de parlamento do G20, grupo das maiores economias globais. Parlamentares de países diversos defendem cotas, orçamento voltado para a diferença de gênero e programas de mentoria e capacitação como caminhos para garantir mais mulheres no poder. Elas participaram da sessão de trabalho do P20, que tratou da ampliação da participação feminina em espaços decisórios. A procuradora da mulher na Câmara, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, destacou que a presença de mulheres no poder garante mais políticas públicas voltadas para alguns temas. As mulheres líderes têm se destacado na promoção de políticas públicas voltadas para a saúde, educação, igualdade de gênero e combate à violência. E é a sociedade que sai ganhando. Soraya Santos mencionou o compromisso assumido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, de colocar em votação propostas sobre cotas que garanta cadeiras efetivas em todos os níveis do poder legislativo. Ela citou que em 3 estados brasileiros nenhuma mulher foi eleita deputada e em mais de 700 cidades não há vereadoras. Selmira Lourenço, presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, concorda que aumentar o número de mulheres em espaços de decisão tem como consequência a construção de políticas mais abrangentes. Ela defendeu a política de cotas como um instrumento eficaz e também a capacitação de mulheres para a política. O acesso equitativo das mulheres a posições de poder é fundamental para podermos avançar em direção de uma sociedade mais justa e igualitária. Por outro lado, é fundamental criar redes de apoio e programas de mentoria para oferecer às mulheres ferramentas necessárias tendentes ao desenvolvimento de suas competências no âmbito político e ao fortalecimento da sua autoconfiança. A presidente do Parlamento de Angola, Carolina Cerqueira, disse que o país já avançou em alguns pontos, como a implantação de uma política para a igualdade e equidade de gênero e de um orçamento sensível a gênero, que, segundo ela, representa um compromisso sólido de promover a transparência e a equidade entre os gêneros. Cerqueira defendeu o uso amplo das cotas. É crucial a aprovação de leis de paridade que introduzam cotas de gênero nos cargos de nomeação política e administrativa, tanto a nível local quanto na liderança das grandes empresas estatais e em setores estratégicos. Presidente do Parlasul, Fabiana Martim, afirmou que os países do Mercosul vêm avançando no quesito mulheres nos parlamentos. Ela citou que, por causa da lei da paridade, a Argentina tem hoje 45% de parlamentares mulheres. Com muitos esforços, segundo a presidente, Uruguai e Brasil têm, respectivamente, 23% e 18%, longe do ideal, mas também avançando. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, presidiu essa sessão de trabalho. Ela relembrou o encontro de parlamentares mulheres neste ano em Maceió, capital alagoana, e disse que, ao retomar o tema, as participantes retomam também o compromisso de dar continuidade às diretrizes previstas na Carta de Alagoas. Entre essas diretrizes estão recomendar medidas para prevenir e eliminar a violência política de gênero, adotar
adotar medidas que valorizem o trabalho não remunerado de cuidados e doméstico e apoiar a adoção de cotas, reserva de assentos e financiamento para aumentar a participação das mulheres no poder e alcançar a paridade em cargos eleitos e administrativos. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes. Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, declara que o P20 discute o papel fundamental das mulheres e da diversidade na construção de uma democracia real. A deputada lembra que os agentes do poder não representam de forma equilibrada a maioria do eleitorado brasileiro, que é composta por mulheres e pela população negra. Não tem como a gente garantir uma democracia plena se a gente não tem participação que venha de acordo com essa maioria. Então, esse P20 ele serve primeiramente para que a gente possa reajustar aquilo que a gente tem de política feita nessas bases para essas mulheres, mas também internacionalmente aquilo que a gente pode estar ajustando com os modelos que já estão sendo executados e criando possibilidades. Eu não vejo outra forma que não seja a gente ampliar a participação das mulheres, dos negros e negras, dos LGBTs, para que a gente de fato consiga colocar política concreta, uma política que dialogue com a vida real, uma política que fale das bases, uma política que tenha um lado, uma política que saiba por que está ali sendo executada. Dayana Santos considera o evento uma oportunidade para promover a diversidade como um eixo fundamental de políticas públicas mais inclusivas. Ela espera ampliar a discussão em temas como paridade de gênero, investimento em educação e combate à violência. Sobre a participação feminina no poder, Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, assinala a importância de uma abordagem contínua e não pontual dos temas femininos na agenda política nacional. Segundo a deputada, a mulher não quer ser melhor que os homens, apenas ter tratamento igual. O que a gente quer é igualdade, o mesmo salário, a mesma chance, a mesma possibilidade, né? Não cuidar sozinha dos filhos, dos netos, não cuidar sozinha dos pais, não cuidar sozinha das crianças com deficiência. É isso, é ser igual. Então, essa é o objetivo, né? E um dos temas, claro, é a possibilidade da gente ter um parlamento com mais mulheres. Não dá também para ser a gente ter 13,2% só de prefeitas no Brasil eleitas em pleno 2024. Apesar de acreditar que a mudança de consciência eleitoral será gradual, Laura Carneiro entende que a criação de novas leis para alcançar a paridade entre homens e mulheres nas principais esferas de poder é necessária. Ela observa que as mudanças não dependem apenas de ações pontuais, mas de uma transformação cultural mais ampla. Parlamentares do G20 debatem apoio à autonomia econômica das mulheres. A repórter Silvia Munhato acompanhou. Parlamentares que participam da 10ª cúpula de presidentes dos parlamentos do G20, o P20, discutiram na terceira sessão do Fórum de Mulheres Parlamentares a necessidade de mais apoio para combater desigualdades de gênero e promover a autonomia econômica das mulheres. A vice-presidente do Parlamento da União Europeia, Christel Schaldemose, resumiu as necessidades em 3 pontos: financiamento, emprego e infraestrutura de apoio, como as creches. Segundo ela, metade das mulheres trabalha de maneira informal, sem segurança. A deputada da África do Sul, Liesel van der Merwe, lembrou que o Fórum Econômico Mundial estimou que a paridade de gênero no mercado de trabalho só será alcançada após 5 gerações. Ela disse que em seu país há uma preocupação com o financiamento de pequenos negócios para as mulheres. O senador mexicano Alejandro Ismael Hinojosa contou que o seu país aprovou recentemente uma legislação sobre igualdade substantiva que trata com mais detalhes da paridade de gênero na administração pública. Há uma reforma que exige que todas as constituições locais de nosso país contemplem o princípio de perspectiva de género, lo cual asegura que habrá, depois de uma governadora, um governador e depois de um governador, uma governadora, assim como todas as áreas da administração pública estatal. A deputada brasileira Yandra Moura, do União do Sergipe, citou a necessidade de uma política de cuidados para que as mulheres tenham autonomia. Que as políticas de cuidados são fundamentais para enfrentar desigualdades econômicas que afetam especialmente as mulheres, mas que acabam também prejudicando as crianças e os idosos que dependem desse cuidado.
Combater a fome e a pobreza em nossas nações passa por reconhecer que as mulheres estão sobrecarregadas com o cuidado de todos os integrantes da sociedade. Sylvia Hooks, coordenadora das Nações Unidas no Brasil, diz que existem apenas 26 chefes de Estado mulheres e elas somam apenas 27% das representantes nos parlamentos pelo mundo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Os representantes dos legislativos mundiais debateram ao longo do dia de hoje o papel dos parlamentos no combate à fome, pobreza e desigualdade, os desafios da crise ambiental e da sustentabilidade e a construção de uma nova governança global para reduzir as desigualdades e promover a paz. Cláudio Cajado, do PP da Bahia, destaca a importância de temas discutidos no P20, como combate à fome e mudanças climáticas. O deputado argumenta que os assuntos estão diretamente ligados ao desenvolvimento econômico sustentável, com efeitos positivos na redução das desigualdades, na qualidade de vida e na proteção ambiental. Quando você trata da fome, quando você trata do combate à fome, e é um tema que todos irão chegar ao final dos encontros com uma proposta, você tem repercussão do lado da economia. Quando você trata do clima, a mesma coisa. Então, hoje, tudo tem a ver com a economia. E, tendo a ver com a economia, você tem a ver com combate às desigualdades, com desenvolvimento econômico sustentável, com melhoria da qualidade de vida, com proteção ao meio ambiente. Segundo o parlamentar, as questões econômicas devem ser abordadas de maneira integrada com temas sociais e ambientais. Cláudio Cajado considera o desenvolvimento sustentável fundamental para enfrentar os desafios globais. E ele acredita que a cúpula vai trazer soluções que promovam o crescimento econômico aliado ao bem-estar social. No programa de amanhã, o jornal Câmara dos Deputados vai trazer informações completas sobre este tema e um balanço sobre os 3 dias de atividades do P20. Esta edição termina aqui com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Val Monteiro e Márcio Aquiles Sardi. A Voz do Brasil volta amanhã. Uma boa noite para você. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.